Bom dia, meus queridos, IST, segundo ano. Hoje vamos trabalhar o capítulo 14. Já falar um pouco sobre a imprensa na América Latina. E a gente vai abordar um pouquinho sobre Nicarágua, Chile, Argentina e falar um pouquinho de Brasil. Infelizmente não dá para abordar todos os países que tiveram, infelizmente tiveram a presença da ditadura, né, que cercearam o direito à imprensa, tá? Mas assim, vamos ver um pouquinho e outro momento a gente vai discutindo, e se vocês quiserem discutir mais, não esqueçam de fazer nossos exercícios, tá? Que estão no nosso material de apoio. Um abraço a todos e vamos à aula. E aí, gente, a gente chega no capítulo 14 de nosso material, né, que trata sobre a imprensa, televisão e rádio, né? E vai trabalhar também o discurso direto e indireto, né, isso, na parte gramatical. E o nosso texto de apoio fala sobre liberdade de imprensa, né? E a gente faz um apanhado um pouco sobre o que aconteceu na América Latina, né? Que é o nosso material, ele trabalha com isso. E é bem interessante a questão que a gente faz de abertura, né? Que a gente faz, mostra aqui uma passeata, né? A partir da trabalhadora da saúde, né? Do Hospital São Borja, né? E era o Allende que estava à frente, né? Que estava no poder, tá? No Chile. E aí a gente começa colocando que na década de 70, a América Latina, a gente lá foi marcada por um período de intensas mudanças e também contradições. Quando os eventos do socialismo se espalhavam, né, com vigor pelo continente, propagados por ideias da Revolução Cubana, pelo espírito jovem, de maio de 68, francês, né, e pelas lutas da libertação da África. Uma realidade atormentada por regimes ditatoriais, incorporada a uma gestão que se cristalizava aqui na América Latina, tá? Nessa via de mão dupla, o Brasil, tá, não ficou muito distante disso. Sério, nós tivemos várias publicações, né, para dar voz aos mais variados projetos políticos e culturais, tanto no Brasil quanto na própria América Latina, né? E que a gente vai abordar, por exemplo, hoje, um pouco de Brasil, mas falar um pouco mais sobre Chile, falar um pouco mais sobre a própria Argentina e outros também países. Infelizmente, nosso tempo não é tão grande para que a gente possa falar, porque a América Latina, ela conheceu sim, gente, de perto, e ainda conhece hoje o que é essa falta de liberdade da imprensa, né? E aí nós temos, por exemplo, na Argentina, um recorte de um jornal aqui na Argentina que mostra muito palpável, e a gente consegue verificar, tá, como os jornais, como El País, por exemplo, o Buenos Aires, né, como ele se manifestava nesse período. E nós sabemos que o Buenos Aires ele várias vezes, na verdade ele existe até hoje, foi vendido, né, e foi invadido várias vezes, né, por conta que ele fazia o quê? Manifestações, ele falava, fazia proposições. A liberdade de imprensa não existia durante o governo ditatorial na Argentina. Nós hoje temos assim, o nosso título diz assim: na Argentina falar da ditadura militar, né, que a conduziram e de quem a conduziu é motivo de desonra. Gente, para você ter uma ideia, a Argentina foi talvez um dos regimes mais sangrentos do continente, tá? E falar hoje sobre a junta militar que governou durante a sangrenta ditadura da história da Argentina, na América do Sul, né, é motivo de desonra, tá? Para você ter uma ideia, num período de 7 anos, em cada 1000 argentinos, a maioria jovens, foi assassinada pelo governo militar, certo? O caso da Argentina, gente, ele é diferenciado, pois a ditadura ela não criou um departamento de censura nessa época. É interessante, ele vai criar muito mais 4 anos após, né? Mas assim, eles tinham sim uma fiscalização e trabalhavam a partir de um parecer sobre as canções nacionais e estrangeiras e proibiam apresentações musicais de artistas. Eram feitas chamadas listas negras, né? E eram difundidos nos setores, tá? Em que era encarregado da repressão política e cultural dentro da Argentina. E aí, gente, o decreto 286 de 81, né? Que por sua vez regulamentava a lei da radiodifusão, tá? E mostra
né, algumas características desse decreto que a gente coloca para vocês: respeitar símbolos dos processos de instituições nacionais, estrangeiras, tá? Não podia, por exemplo, fazer comentários ou crítica ao governo. Então, várias situações que foi imposta, tá, a censura por meio da rádio e para a rádio e televisão, certo? E aí isso me lembra, por exemplo, um poema, né, uma música que se tornou música depois do Nicolas Guilhem, que o Nicolas Guilhem é sempre aquele cara que cai junto com vários outros autores no Enem, né, que diz assim, gente, né: não sei por que pensas tu, soldado, que te odio eu, se somos a mesma coisa, tu eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo me mal quererte tú, se somos la misma coisa. Gente, observa como o Nicolás vai falando de classe. Nós pertencemos à mesma classe, nós somos iguais, somos da mesma pátria. E por que tu me odeia tanto? E por que você me combate? Porque se nós sofremos todo esse peso ditatorial, esse peso que me impede de ter liberdade de expressão, por que tu me impedes? Por que tu lutas contra mim? Se nós também somos, nós somos iguais, se nós somos também argentinos, né? E isso faz-nos pensar muito, lembrar das nossas aulas de história com os professores do IST. E vamos falar um pouquinho sobre a ditadura de Pinochet, que começou em 1973 e foi até 1990. Lembrando que Pinochet pediu exílio no Brasil, né? E foi uma das mais... Nós tivemos Pinochet várias coisas diferentes da Argentina, do Brasil, da Venezuela, né? E de outros países. Porque, gente, a própria imprensa que levantou o governo Pinochet, foi ela que também ajudou a minar a estrutura da repressão chilena, certo? E com isso nós tivemos vários movimentos, como a Voz da Praça de Maio, né, Las Abuelas, não é isso? E que lutaram, que até hoje lutam para poder ter o direito de saber o corpo de seus filhos e seus netos e encontrar netos que foram levados, que foram sequestrados pelo governo Pinochet, certo? Então, ainda hoje se combate, ainda hoje se busca, tá, equacionar esses problemas causados pela ditadura, certo? Segundo a Sociedade Interamericana de Imprensa, gente, 14 jornalistas foram mortos nos últimos 5 anos, tá? A liberdade de imprensa na América Latina viveu seu pior semestre nos últimos 5 anos, com o assassinato dos 14 jornalistas e a aprovação de uma série de medidas estatais da censura aos meios de comunicação, afirmou a Sociedade Interamericana de Imprensa, isso na época da ditadura de Pinochet, certo? E diz assim: triunfo confirmou uma tendência inevitável para que a sociedade e mídia chilena nos anos 80 apresentavam com uma crescente pressão social pela libertação das amarras autoritárias e instrumentos de repressão sobre o cidadão, por conta da adesão de grande mídia do regime, né? E aí o que acontece? Esses meios de censura, e nós tivemos a imprensa livre no Chile se manifestando, certo? E também os meios tradicionais de comunicação massiva, né? E o contexto do liberalismo econômico, o qual estava submetido, foram determinantes para a pressão, para a liberação política do Chile, para que ela se tornasse insustentável e assim viesse a queda de Augusto Pinochet e seus comandados. Lembrando que o Chile, durante essa época, gente, quase 91% da população tinha, assim, acesso à TV e à rádio. Então ficou muito mais fácil a comunicação, as informações chegar até eles. Isso também, gente, na América Latina nos faz lembrar que o autoritarismo e a desinformação acentuam, sim, a deteriorização da liberdade da imprensa na América Latina. Isso faz com que o povo, né, o povo que não tem acesso à informação, que é o caso, que não foi o caso do Chile, né,
cada vez mais se submeta ao autoritarismo muito presente ainda hoje na América Latina, né? E vale lembrar, gente, que ainda hoje na América Latina os jornalistas ainda são frequentemente confrontados com violência, né? Por quê? Porque ainda nós encontramos, gente, países da América Latina submetidos, né, a esses pressões ditatoriais. Nós temos o caso da Venezuela, nós temos o caso, por exemplo, mais famosos, né, aqui de Cuba, né, que ainda temos essa não liberdade de expressão, e outros países e outros que ainda estão ensaiando, né, tentando um processo de crescimento não muito distante do nosso país chamado Brasil. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, gente, o Daniel Ortega, né, que é o presidente, que é o ditador, né, até em 2018, sobretudo, ele sofreu em 2018, aliás, ele sofreu uma pressão, um agravamento da crise política, né, de protesto no país. Lá onde os jornalistas, gente, eram estigmatizados, né, lá na Nicarágua, né, os repórteres considerados opositores ou golpistas. Eles sempre tentam e sempre tentaram esse rótulo de golpistas justamente por aqueles que tentam bater e ir de encontro às suas políticas, às suas afirmações, né? E como você tem o poder da mídia, eles dizem que vocês são golpistas, vocês querem tirar o poder, vocês são contra o poder, vocês são contra o crescimento. E na Nicarágua, na Argentina, no Brasil, como tantos outros países, no Chile, nós tivemos sim, gente, pessoas exiladas, né? Aqui no Brasil nós tivemos Chico Buarque, nós tivemos o próprio Paulo Freire e outros tantos que foram exilados por conta da ditadura militar. Nós tivemos alguns jornalistas mortos, assassinados, inclusive no Brasil, como também na América Latina. Ainda é possível ver, por exemplo, aqui na Venezuela, Nicolás Maduro, por exemplo, né, parece não ter limite da repressão, né, contra a imprensa. Então, assim, é interessante, é importante que a gente veja, que a gente dê uma olhada nesse panorama aqui na nossa América Latina, né, para que a gente consiga perceber. Não muito diferente, nós tivemos na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, né? Nós tivemos a perseguição logo após o final da Guerra Civil Espanhola. Nós tivemos os franquistas perseguindo a imprensa, colocando restrição à imprensa, né? Então percebemos que isso é algo característico desse tipo de governo ditatoriais. Bem, gente, infelizmente chegamos ao nosso fim, né? Nosso final, mas tem muita coisa, tem muitas outras para a gente falar. Mas infelizmente o nosso texto de apoio ele nos limita e o nosso tempo também. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e precisamos dar uma olhada, precisamos fazer nossos exercícios referente ao capítulo 14, ok? Na próxima aula trabalharemos discurso direto e indireto. Gente, façam o exercício, é bem pequeno, está na página 111 e 112. Abraço a todos.